Amém? Qual é o objetivo da gente estar em uma maratona? A gente sabe que um atleta maratonista, ele tem que se preparar muito bem para chegar até o final. Ele precisa se abdicar de muitas coisas. E a nossa vida não é diferente. Não é difícil você começar uma maratona, é difícil você terminar ela. A vida cristã, qualquer um pode começar. A questão é permanecer, é terminar essa vida, essa caminhada com Cristo. Porque entre o princípio e o fim, há um caminho longo a percorrer. Quando o Senhor disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, então há um caminho muito longo a ser percorrido. Paulo, sabendo de como que era, porque em Coríntio havia alguns jogos esportivos, e Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre a questão de uma maratona. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 25, Paulo faz a comparação da vida de um cristão com a maratona, mostrando que eles se esforçam tanto por algo que se corrompe e falando para nós que se não tiver esforço da nossa parte, se não sabermos o que queremos, não vai adiantar nada correr. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24, 1 Coríntios 9, a partir do 24, diz assim, todos os que... está aqui. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece, ou se corrompe, ou envelhece, e aí vai. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Paulo está dizendo, eles correm por um troféu, por um prêmio que se corrompe, mas nós por uma coroa que dura eternamente. 26, versículo 26, travou aí? Então deixa eu... Foi? Tá. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Ele diz assim, 27, para finalizar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Paulo está dizendo, eu não corro sem alvo, eu não corro para não chegar em caminho algum, porque quem corre para não chegar no caminho algum é aqueles que dizem que está na correria, porque quem está na correria está correndo, não vai chegar a lugar nenhum. A maioria das pessoas você conversa, estou na correria, minha vida é uma correria. Meu irmão, não vai chegar, quem anda na correria não chega a lugar nenhum. Você precisa ter um alvo, você precisa correr em direção a um alvo, e Paulo está falando sobre esse alvo. Paulo está falando que nós precisamos de um alvo, nós precisamos correr essa maratona e entender que tem algo esperando a gente lá na frente, senão no caminho eu fico, no caminho eu desisto. Porque do início da maratona até o final há um longo percurso, meu irmão. Há momento de desânimo, há momento que você pensa em parar, pensa em desistir, mas o que te mantém vivo é o prêmio que estava na sua frente.
O que te mantém vivo é isso. Quando você está disputando alguma coisa, você olha e sabe que tem um prêmio que está me esperando lá na frente. Paulo está dizendo aqui dessa coroa que é incorruptível, dessa glória que está nos esperando. Então, corremos em direção a isso. Nós vivemos correndo em direção a isso, mas nós temos um adversário, que é o nosso eu, é o nosso querer, é a nossa vontade, que quer nos levar ao prazer. Então nós corremos contra esse adversário, contra o endoísmo. O endoísmo é quando, o hedonismo, perdão, é quando você coloca o prazer à frente de tudo na sua vida. O hedonismo é quando o prazer está acima de qualquer coisa. É quando você coloca o prazer acima de Deus. Quando o prazer está acima de Deus, você está vivendo no hedonismo. Você está aí? Diga amém. Nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos entender isso em nossas vidas. Amém? Entenda isso, por favor. É necessário a gente entender que todos os dias você tem uma maratona. Todos os dias você tem um alvo para alcançar. Você vai levantar e não vai ficar como quem dá soco ao ar. Não, você vai se esforçar. Você vai ter que vencer um adversário. Esse adversário é você. Paulo disse: eu esmurro meu próprio peito. Eu esmurro a mim mesmo. Olha aqui. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está falando da dificuldade de se manter firme naquilo que se prega. Tem muita gente pregando, pouca gente vivendo. Hoje em dia tem muitos líderes, tem mais cacique do que índio. Tem gente que sabe de tudo, mas não faz nada. É muito comum você ver pessoas falando bonito no YouTube e socando a esposa em casa. Então, a gente está vivendo esse tipo de questões hoje, do homem vivendo para si mesmo. Mas a questão é permanecer nessa corrida, é permanecer diante do Senhor, é começar essa corrida e finalizar. Você está aí, meu irmão? É começar uma vida com Cristo e finalizar. É por isso que Jesus disse: olha, antes do homem construir uma casa, ele precisa calcular para ver se ele vai conseguir terminar. Porque todas as vezes que passarem aqui, vão dizer: aquele homem começou e não terminou. Ele está falando de um crente que começa e desiste. Está falando: olha, aquele começou no evangelho, mas desistiu. O cálculo que ele está falando é que você precisa entender, que você precisa sacrificar, que precisa haver sacrifício, esmurrar a você mesmo, esmurrar a sua vontade. Se você está correndo essa maratona, entender que tem algo lá na frente que você precisa continuar. A vontade de parar vai vir. Todo maratonista, ele vai ter que superar o seu corpo. Ele vai ter que superar o seu cansaço. Quem já correu uma maratona aqui sabe. A vontade de parar vem, mas ele vai continuar, porque existe algo maior do que a vontade de parar. Você está aí, meu irmão? Existe algo maior esperando você, por isso continue correndo, continue em direção ao Senhor. E só existe uma maneira de você permanecer, meu irmão. Quando a Bíblia diz em João 15, capítulo 15, versículo 10, fala sobre guardar o amor de Deus. Preste atenção. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai. Jesus está dizendo isso. Permaneço em seu amor. A questão permanecer. Se obedecerdes aos meus mandamentos,
permanecereis do meu amor. Ou seja, o segredo para continuar essa maratona é obediência. Mas vivemos uma época de filhos desobedientes. Homens e mulheres que não querem obedecer a Deus, quer fazer a sua própria vontade, a questão do hedonismo, os seus prazeres, aquilo que você acha que é, não adianta ninguém falar, não adianta conselho, ele não quer se reconciliar com o caminho correto, ele colocou na cabeça, ele vai até o final, mesmo que vai ser destruído, mesmo que vai cair no abismo, mas não aceita conselho, porque não permanece. Começa bem, porque a maratona, querido, não é aquele que larga na frente, que nem sempre quem larga na frente é o campeão. Aliás, muitas vezes quem larga na frente fica pelo caminho. Quando Jesus diz os últimos serão os primeiros. Amém? Você vê aqui as pessoas que largam na frente e de repente que está lá atrás acaba vencendo. Jesus, a palavra do Senhor diz assim, em Eclesiastes, o sábio Salomão diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é como vai acabar do que quando começou. Eu não sei como é que tua vida está, mas eu sei que o Senhor Jesus tem um fim muito melhor para ela. Quando ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. A questão é permanecer. A questão é que você permaneça ouvindo Deus, andando com Deus e sendo direcionado com Deus. Se você permanecer, aí há promessa para a sua vida, aí coisas tremendas para você. Mas se você não permanece, meu irmão, você vai ficar pelo caminho e não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Porque as pessoas pensam que tem promessa e a promessa vai chegar no início da caminhada. Ei, meu irmão, a promessa vai chegar quando você estiver pronto para receber. E durante a caminhada, altos e baixos. Durante essa maratona tem subida, tem descida. Durante a maratona vem sede, vem cansaço, vem desejo de parar, vem desejo de desistir. Durante a maratona da vida, muitas coisas podem acontecer. Perdas podem acontecer, você pode perder algumas coisas, pode perder amigo, pode perder ente querido, pode perder emprego, pode perder dinheiro, pode perder um relacionamento, mas você tem que continuar na maratona, tem que continuar em frente, porque melhor é o fim das coisas. Você está aí, irmão? Eu falei que eu não ia demorar, mas eu quero que você entenda que a questão não é como começa, é como termina. E eu quero começar a pregar agora, amém? Você permite isso? Eu estava só na introdução. Eu quero pregar, eu quero falar com você sobre um homem que começou ouvindo Deus e terminou ouvindo Deus. Presta atenção aqui, em Gênesis no capítulo 22, do versículo 1 ao 3. Quem for achando vai dando glória a Deus. Preste atenção. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão a uma prova, convocando Abraão, ao que ele redarguiu, ou respondeu, eis-me aqui, Senhor. O Senhor chamou Abraão para uma prova. Abraão aqui começou ouvindo Deus. E aí, então Deus lhe ordenou, toma Isaque, teu filho, teu único, a quem tu muito, vai-te até a terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Veja, Deus disse para Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor, pega teu filho aí, teu único filho, aquele que tu esperou 25 anos para se cumprir a promessa.
Sim, porque quando Deus prometeu, ele tinha 75. E quando Isaac nasceu, ele tinha 100. 25 anos esperando algo de Deus. Agora Deus diz assim: Abraão, eu quero. Eu quero que você pegue esse menino, leve até o monte, vá até a terra de Moriá, e um daqueles montes eu vou te indicar onde você vai sacrificar. E sabe o que a resposta de Abraão? Simplesmente foi obedecer. Olha o que diz aqui: Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 dos servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha, meu irmão, ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Abraão preparou tudo. Deus lhe pediu algo que era o amor da vida dele. Deus lhe pediu algo que era mais importante. Deus pediu algo a Abraão que era a coisa que ele mais amava nessa vida. Mas ele obedeceu. Então Abraão estava ouvindo Deus no início. Preste atenção nisso aqui, que você vai pegar a chave do que eu quero falar daqui a pouco. E aí Abraão conduz, faz a vontade de Deus, coloca o menino em cima de um altar, ali amarra, coloca a lenha. Olha o que a Bíblia diz no versículo, a partir do versículo 9 agora. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Olha o que ele fez. Continuando aqui, 10. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho, um cutelo, um punhal, algo pontudo. Abraão não regou. Ele simplesmente colocou o menino, o amor da vida dele, levantou e iria cumprir o propósito de Deus. Mas presta atenção. Abraão começou ouvindo Deus. Presta atenção. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Abraão começou ouvindo Deus e continuou ouvindo Deus. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. E o texto continua dizendo, presta atenção aqui. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Iavé-Jireh. O Senhor, no monte do Senhor se proverá. 15. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão. E declarou: juro por mim mesmo, palavra de Iavé, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho, esteja convicto de que eu te acumularei eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas dos céus e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e tua descendência conquistará as cidades e todos que se levantarem contra ti. Preste atenção, meu irmão. Eu quero que você entenda isso aqui. Preste atenção. Deixa eu ler o 18 aqui, só para a gente. 18.
Só para a gente finalizar. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações, porquanto a questão é, Abraão começou ouvindo Deus. Deus pede algo precioso para Abraão. Ele não se revolta contra Deus. Ele não se levanta contra Deus. Abraão continua em direção a Deus. Continua com seus ouvidos apurados para ouvir Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quem começa ouvindo Deus e não termina ouvindo Deus, mata seu Isaque. Se Abraão não tivesse ouvindo Deus desde o início, Abraão ouvia para sacrificar o menino, mas ele ia estar com o coração tão fechado que não ia ouvir mais no momento e ele ia acabar sacrificando Isaque. É isso que eu quero que você entenda. Se você não ouvir Deus, não continuar ouvindo Deus, você vai sacrificar o seu Isaque. Você vai perder a promessa que Deus tem na sua vida. Você começou ouvindo Deus, mas parou de ouvir Deus. Você começou andando com Deus, mas parou de andar com Deus. Então você vai acabar sacrificando o seu Isaque. O desejo de Deus não é que você sacrifique o Isaque, é que você apenas mostre para Deus que nenhum Isaque é mais importante do que ele na sua vida. Mas se você deixar de ouvir Deus, sacrifica Isaque. Quem deixa de ouvir Deus, sacrifica o seu Isaque. É por isso que tem muita gente que começa bem e termina mal. Tem muita gente que começa com Deus e termina sem Deus, porque sacrifica o seu Isaque e pergunta: onde está Deus? Você deixou de ouvir Deus, você deixou de ser sensível à voz de Deus, você deixou de falar com Deus, você deixou de andar com Deus e você sacrificou o seu Isaque. Você está aí, irmão? Pastor, a minha promessa já era para ter sido cumprida. Sim, mas você está matando seu Isaque. Você está com um cutelo na mão. Você está com um punhal na mão. Você está com algo na mão para destruir o seu Isaque. Se Abraão não ouve a voz de Deus, ele iria sacrificar. A importância de você ouvir desde o início até o fim é que Isaque vai voltar para casa. Deus não quer que Isaque fique no monte, Ele quer que volte para a sua casa, Ele quer que volte com você. O problema é que estamos matando o nosso Isaque quando deixamos de ouvir Deus, quando queremos fazer a nossa vontade, quando começamos bem, terminamos mal, quando começamos com Deus, apresentamos a Deus nossos negócios, apresentamos a Deus nossas vidas, apresentamos a Deus nossos filhos, mas qual o exemplo que estamos dando para eles? Você está aí. Estamos matando Isaque. Eu quero que você nessa noite entenda que precisa voltar a ouvir Deus para você não sacrificar o seu Isaque. Eu quero que você nessa noite entenda que você precisa continuar ouvindo Deus para quando Ele bradar e dizer: para, não toca no menino. Porque quando você não mata Isaque, você recebe a promessa. Foi isso que aconteceu com Abraão. A partir de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. A partir dessa, porque, portanto, você me obedeceu. A questão é obediência. Irmão, não é fácil andar em obediência, porque você está querendo algo, você está querendo essa questão que do hedonismo, que você quer o prazer, que você quer algo que é tão maravilhoso para você, e você esquece de fazer como Paulo: eu esmurro o meu próprio corpo, para que, pregando a muitos, eu mesmo não caia no próprio erro. Por isso que eu levo a sacrifício o meu corpo, que eu me sacrifico para que eu não venha ser pedra de tropeço na vida de muitos. Você está aí, irmão? Continue ouvindo Deus para não sacrificar seu Isaque. Continue essa maratona. Vá em frente. Não desista.
Continue com seus ouvidos sensíveis a ouvir o clamor, a ouvir aquilo que Deus tem para você. Deus responde clamor, você continua clamando. Não comece clamando só apenas, comece e termine clamando. Entre o começo e o fim há um longo caminho para percorrer. Você clama um dia, clama outro dia. É a maratona que você vai correr todos os dias em direção a Ele. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Não desista. Se levante. Continue. Pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou muito cansado. Mas vença o seu corpo. Vença a sua vontade. Ô irmão, eu sei o que é estar cansado. Eu já tive cansado. No meio da maratona eu já pensei em parar. Eu já pensei em desistir no meio da maratona. Mas o prêmio era muito maior. Aquilo que me espera é muito maior. Na maratona, você não vai ver nenhum maratonista correndo olhando para trás. O maratonista, ele só olha para frente. Você está aí? O maratonista, ele olha para frente. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que Paulo diz que está colocado na sua frente uma carreira. No final ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele quis dizer: eu completei a minha maratona. Eu fui até o final dela, eu não desisti, ainda que muitas coisas aconteceram no caminho. Ei, o evangelho não é esse evangelhozinho barato pregado aí, não. Esse evangelho sem cruz não é evangelho. Tem dificuldade? Tem. Você vai ter problema? Vai. Vai ter alguma situação contrária? Vai. Mas você vai continuar correndo. Vai continuar nessa maratona. Você vai tirar fôlego de onde não tem fôlego, vai tirar força de onde não tem força. É por isso que a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando estamos fracos, a gente diz: Senhor, me fortalece só mais um pouco. Sabe, eu não lembro o nome dele agora, mas é um filme chamado Carruagem de Fogo. Esse homem, no ano de 1960, 50 e alguma coisa, não me lembro agora a data exata. Ele era um servo de Deus. E a corrida ia ser no domingo. E ele tinha dito que o domingo dele era do Senhor. Ele foi disputar essas Olimpíadas em vários países. E ele era um velocista. Ele era um cara que ele corria 100 metros. Você sabe que um velocista, ele dá o seu impulso, e aí é muito rápido 100 metros. E aí no dia que ia acontecer, a corrida dele era no domingo. Ele disse: no domingo eu não corro, porque meu domingo é do Senhor. Rapaz, você é louco. Porque agora na segunda-feira vai ter os 400 metros, e você é bom nos 100. Ele falou: eu corro os 400, mas os 100 eu não estou, porque o meu domingo é do Senhor. Carruagem de Fogo, o nome do filme, antigo. E aí no dia seguinte ele foi. Veja, ele era um velocista. Quem entende de maratona, de coisa, sabe. Ele corria 100, agora é 400. Ele foi. Ele disse que no meio da corrida, quando ele parecia que ia perder, parecia que tinha alguma coisa puxando, ele disse que uma força nele, sobrenatural, que ele não conseguia explicar. Ele saiu correndo e ganhou para todo mundo, porque ele honrou o Senhor. Eu não me recordo o nome desse rapaz. Isso veio agora na minha mente, eu nem verifiquei isso antes. Veio agora, porque o Espírito Santo trouxe agora na minha mente. Carruagem de Fogo. Se você colocar, deve estar no YouTube esse filme. Foi algo impressionante. Ele honrou o Senhor. E ele foi até o final. Ele correu aquela modalidade que não era dele, só para honrar a Deus. E o Senhor o fortaleceu. Deu fôlego quando ele não tinha fôlego. Você está aí, irmão? Quando você estiver sem fôlego, o fôlego do Espírito vai soprar em você. Aleluia. Entenda isso, por favor. Fique de pé, meu irmão.
Nós vamos continuar nessa maratona. Eu convido você a continuar e não desistir dessa maratona. Porque Deus não vai te deixar sozinho. Deus não vai te abandonar nessa maratona. Ele está com você. Você vai ter que chegar na frente do seu eu. Você vai ter que chegar na frente da sua vontade. Você vai ter que correr contra o seu querer. Você vai ter que vencer o seu eu, a sua vontade, o seu querer. Você vai ter que estar na frente dele, é o seu concorrente direto. Mas lembre que aquilo que está por vir não é uma coroa corruptível, não é uma taça corruptível, não é um prêmio corruptível, mas é algo para a vida eterna. Feche os seus olhos. Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu estou cansado, estou cansada. Senhor, eu já não estou aguentando de mais um passo. Ele está dizendo para você: eu correrei contigo. Eu estarei contigo. Você vai chegar, vai cruzar a linha de chegada, porque Ele está contigo. Você vai conseguir mais além, porque Ele está contigo. Creia nisso, meu irmão. Você não está sozinho, você não está sozinha. Por maior que seja a dor, por maior que seja a luta, por maior que seja o desejo de parar, de desistir, Ele está pegando em tua mão, está te conduzindo até a linha de chegada. Oh Senhor, aqui está a tua igreja. Queremos chegar no final e dizer como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que a nossa fé possa nos conduzir, Senhor. Dá força aos nossos pés, como aconteceu na vida daquele homem, Senhor. Esse filme que eu estou falando para você é fatos reais, irmão. Não é algo de Hollywood, não. São fatos reais porque ele honrou ao Senhor. Honre a Deus. Obedeça a Deus. Não mate o seu Isaac. Não mate o seu Isaac. Começar, todo mundo começa. A questão é terminar com Deus. A questão é continuar com Deus. A questão é viver com Deus.